Fala pessoal, Gabriel aqui para mais um Gestão no Campo, mais uma edição, mais um vídeo nosso sobre gestão de fazendas. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um dos principais, tá bom? Talvez ali a gente ficaria meio que disputando junto com a rentabilidade, um dos principais indicadores da fazenda, tá? Que a gente pode trabalhar nas fazendas, que a gente deve trabalhar nas fazendas, que é a lucratividade. Na verdade, a gente pediu no texto da última sexta-feira, da semana passada, a gente pediu, né, a opinião de vocês sobre quais indicadores vocês gostariam de ver em algum vídeo nosso, que a gente fizesse algum vídeo a respeito, e a lucratividade foi o que teve maior tipo de votos, né? A gente mandou também no nosso grupo do Telegram, e caso você ainda não participe, nem dos nossos e-mails e nem do Telegram, fica aqui o convite, né, para você receber os nossos e-mails, se cadastrar lá no nosso site. Vou deixar o link aqui embaixo também, e para você entrar também no nosso grupo do Telegram, que lá eu envio alguns áudios, uma vez por semana mais ou menos, sobre algum ponto também a respeito de gestão de fazendas, né? Então no vídeo de hoje, como o mais votado foi a lucratividade, a gente vai falar sobre a lucratividade na fazenda, né? Como é que você calcula e qual a importância desse indicador para você tomar alguma decisão, para você fazer uma análise precisa para poder tomar uma decisão, que é isso no final das contas que é o que importa. Você olha o indicador, você calcula esse indicador, você analisa esse indicador e aí você toma uma decisão baseada na informação que você encontrar. Então vamos para o nosso vídeo, vamos falar sobre lucratividade. Antes da gente começar, é claro, não posso me esquecer, pedir para você se inscrever no nosso canal e no final do vídeo curtir, deixar seu comentário e compartilhar com amigos, colegas e familiares também. Bora para o nosso vídeo. Pois bem, pessoal, vamos falar da lucratividade. Para começar, o que é a lucratividade? A lucratividade é um tipo de margem de lucro, tá? Então, a lucratividade ela é igual à margem de lucro líquida. Então, como é que a gente tem que entender aqui primeiro, antes de partir para esse indicador mais precisamente? A gente tem que entender que, primeira coisa, existem diversos tipos de lucros, tá bom? Então, a gente tem o lucro bruto, a gente tem o lucro operacional e a gente tem o lucro líquido. A lucratividade, ela é a margem de lucro líquido. Então, lucratividade igual a margem líquida. Então, sempre que você estiver falando de lucratividade da fazenda, você deve estar falando da margem líquida. E aí, a gente já começa a ter um grande problema, uma grande falha aqui para fazendas, tá bom? Muitos acabam falando sobre lucratividade em fazenda e aí não está falando da margem de lucro líquido, está falando às vezes da margem bruta ou da margem operacional. São indicadores diferentes, tá bom? A lucratividade, novamente, vou repetir, lucratividade igual a margem de lucro líquido. E o que você precisa saber para calcular a lucratividade? Somente duas informações. É muito simples assim de se analisar. A gente vai aprofundar um pouquinho daqui a pouco, mas para calcular a lucratividade da fazenda você precisa só de duas informações. A primeira informação é o quanto a fazenda faturou. Faturou quanto? Então, quanto que a sua fazenda faturou? E claro, você deve determinar, para fazer o cálculo desse indicador, um período. Então vai ser a lucratividade desse mês, então vai ser relacionado àquele mês específico. Vai ser a lucratividade do ano, então vai ser relacionado àquele ano específico. Vai ser a lucratividade dos 5 anos anteriores, então você vai pegar os 5 anos anteriores. Então você deve determinar um período que você vai estar analisando para calcular esse indicador e basicamente qualquer outro também, tá bom? Então, a primeira informação que você precisa ter para calcular a lucratividade é o quanto a sua fazenda faturou, o quanto gerou de receitas, tá bom? Então, a primeira informação é essa, total de faturamento da fazenda. Segunda informação que a gente precisa é o lucro líquido. Então, quanto de lucro líquido a sua fazenda deu no mesmo período que você está analisando. Só que aí que está talvez a dificuldade para calcular essa lucratividade, né? O que é a lógica aqui? A gente falou mais um pouquinho antes, ainda nesse vídeo, que existem diferentes tipos de lucro. Então, a fazenda tem o faturamento, como é que você vai achar esses lucros, né? A fazenda tem o faturamento,
Desse faturamento aqui você vai subtrair as despesas, aí você tem que classificar o que é despesa, o que é custo no caso, e o que é investimento. Então você vai subtrair as despesas, o investimento aqui nem entra na conta, tá bom? Então, faturamento menos despesas relacionadas às atividades produtivas, então, aquelas despesas para a produção em si, você vai ter o lucro bruto, certo? Isso você achou o lucro bruto. Se você subtrair ainda do valor as outras despesas da fazenda, despesa administrativa, internet, telefone, TV a cabo, um jardineiro para cuidar do jardim, uma diarista para limpar a casa sede, se você subtrair todas as outras despesas que não estão relacionadas com a atividade produtiva, você vai achar o lucro operacional. Beleza, então você achou o lucro bruto e o lucro operacional. Se você subtrair ainda os custos não caixa, que aí o principal aqui é a depreciação, mas temos outros também, temos morte de animais, temos produção que é doada, por exemplo, você doar leite para os funcionários, ou você mesmo matar uma novilha ou um novilho para o seu consumo próprio. Então, esses outros custos não caixa, na hora que você subtrai isso, aí sim você encontra o lucro líquido, tá bom? E para você calcular a lucratividade, que é a margem de lucro líquido, como é que você faz? Você divide lucro líquido pelo total de faturamento. Então vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a fazenda faturou 100 reais. O total de faturamento da fazenda foi 100 reais. E a gente calculou lá lucro bruto, lucro operacional e lucro líquido. No final, o lucro líquido foi de 12 reais. Então o que a gente faz? 12 dividido por 100 nos dá 12% de lucratividade, 12% de margem de lucro líquido. Então, é assim que você calcula a lucratividade. E esse realmente, de fato, é um indicador muito importante, tá bom? Na prática, ele é realmente, assim, no final das contas, a verdadeira margem de lucro da fazenda. Então, é importante que você calcule. Só que você tem que tomar cuidado para calcular ele da maneira correta, que é pegando o lucro líquido, tá bom? Então, esse vídeo aqui vai ser mais curto para a gente trabalhar sobre esse indicador em questão. Caso tenha ficado alguma dúvida, ou mesmo que você queira deixar alguma sugestão para a gente falar sobre outros indicadores aqui em vídeos futuros, pode deixar aqui no campo de comentário, ou pode enviar sua dúvida aqui no campo de comentário também, que eu vou responder para você e já analisar a sua sugestão para a gente gravar outros vídeos também. Tá bom, pessoal? Então é assim que a gente calcula a lucratividade. Deixa eu só fazer uma análise aqui importante, tá bom? Sobre análise, né? Como é que a gente analisa esse indicador? Primeiro ponto, vamos supor que você encontrou a lucratividade e visualizou que está um valor baixo, tá bom? Está um valor baixo. Então, o que eu faria no primeiro momento, né? Eu iria verificar as outras margens de lucro. Encontrei a lucratividade, que é a margem líquida, baixa. Mas como é que está a margem operacional e como é que está a margem bruta? Caso a margem operacional e a margem bruta estejam em bons patamares, a gente já entende que os custos não caixa estão pesando demais para a fazenda. Aí você vai ter que analisar, poxa, será que não é a depreciação que está pesando demais aqui na minha propriedade? Será que não está tendo mortalidade, muitas mortes de animais, a mortalidade está pesando demais na minha lucratividade? Enfim, então você faz a análise. Vamos supor agora que a lucratividade está alta, tá bom? Se você faz o cálculo e encontra a lucratividade alta, 30%, por exemplo, que é muito alto, a lucratividade de 30% em fazendas é muito alto, tá bom? De maneira geral, lucratividade, se você achar, para ter uma referência aqui, encontrar um valor que seja interessante, claro, sempre pensando em valores aqui, pessoal, a gente pensa em valores médios no longo prazo, tá bom? Pontualmente, em determinado ano, pode ter valores excelentes, valores de 30%, 40%, mas na média de longo prazo, aí pensando em 5, 10 anos, para a lucratividade, eu gosto de ali, se eu encontrar um valor entre 10% e 15%, eu vou estar bem satisfeito, tá bom? Para a lucratividade, que é a margem de lucro líquido. E vamos supor que eu encontrei um valor alto. Aí, no caso, o que eu iria analisar? Eu iria analisar o giro da fazenda, tá bom? Então, como é que está o giro? Porque às vezes eu posso estar tendo uma lucratividade alta, uma margem de lucro muito boa, mas o giro está baixo, aí também já não é muito interessante. Então, eu partiria para esse tipo de análise, tá bom? Aqui são só 2 pontos para a gente dar uma pincelada nesses aspectos, para você também não ficar muito em branco por aqui, tá bom? Mas é isso, pessoal. Qualquer dúvida ou sugestão para outros indicadores que você queira, deixa aqui nos comentários.
deixe sua curtida, compartilhe com amigos e colegas também, caso tenham gostado do vídeo, e se inscreva no nosso canal. Um abraço e até a próxima!